Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Que bom estarmos aqui reunidos. O Márcio, quando ele trouxe a palavra, principalmente Filho de Deus que ele é, penetrou na minha alma. É isso que nós precisamos sentir, antes de mais nada, que somos filhos, filho amado, filha amada de Deus. Quando o homem, quando a mulher, ela se descobre o seu lugar, que é ser filho. Quando o homem vive e experimenta a filiação, ou seja, um Deus que eu posso chamar de Pai, a conversão ela começa a acontecer. O tema dessa palestra é justamente sobre isto. Está em Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 15, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 15, diz assim para nós: terminou o prazo e está próximo o reino de Deus. Fazei penitência e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Você pode aplaudir a palavra de Deus. Hoje, providencialmente, 22 de fevereiro, a igreja celebra a festa. Hoje é festa da cátedra de São Pedro, da cátedra de Pedro. E há um significado espiritual profundo e forte dessa festa hoje. É justamente de um Deus que é Pai, um Deus que é pastor, a figura do pastor, que deseja convocar, chamar a igreja toda e guiá-la ao caminho da salvação. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje, o tempo da quaresma. Nós não podemos esquecer que o tempo litúrgico que nós estamos, que a igreja nos oferece, que a igreja nos coloca a viver nesse tempo, é um tempo de quaresma, é o tempo forte justamente de ouvir essa palavra: terminou o prazo, está próximo o reino de Deus, fazer penitência e crede no Evangelho. E tem tudo a ver com a festa de hoje, porque esse pastor que deseja, e quaresma é isto, é um Deus que deseja e está convocando, um Deus que não cansa de atrair as almas a Ele, e isso é conversão. Foi assim que Deus, quando criou o homem e a mulher, no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, nos mostra. Quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria a sua imagem e semelhança. O catecismo da Igreja Católica, nós vamos trabalhar um pouco com ele hoje, dentro da festa que nós estamos vivendo, da cátedra, a igreja que nos comunica, a igreja que nos fala, a igreja que nos apresenta nosso Senhor Jesus Cristo, que foi fundada, como nós ouvimos o Márcio, estava fora do ar, mas você que está em casa, o Márcio trazia que a igreja católica, a igreja que Jesus Cristo fundou, foi a igreja que Jesus Cristo edificou em Pedro. Essa igreja que hoje nos dá, que nos apresenta essa bondade, a misericórdia de Deus encarnada, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Deus criou esse homem, essa mulher, à sua imagem e semelhança. Diz o catecismo que Deus criou o homem bom, o homem para viver na sua presença. Deus criou o homem para que vivesse na comunhão com Ele, que vivesse na sua presença todos os dias, que o servisse, que o amasse. Mas por isso que Deus antes se apresenta, é o próprio Deus que se revela. Quaresma é isso, Deus que não se cansa de revelar a sua bondade, a sua misericórdia, porque é a partir da experiência com a misericórdia de Deus que a conversão ela começa a acontecer.
acontecer na vida e no coração de todos nós. Principalmente depois que o homem caiu, esse mesmo homem, Adão e Eva, quando eles caem no pecado, o pecado chamado pela igreja, pela doutrina da igreja católica, de pecado original. Quando o homem ele escolhe mal viver a sua liberdade, quando o homem quis ser Deus, porque essa foi a tentação da serpente de Satanás, e abre parênteses aqui, tempo de quaresma é um tempo forte também de tentação. Os 40 dias de Jesus no deserto, quando ele jejuou e foi tentado pelo demônio. Porque é essa vontade e é esse trabalho, vamos dizer assim, de Satanás, de tentar o homem, de querer afastar o homem da presença de Deus, para impedi-lo de se converter, porque eu só vou me converter a partir da graça de Deus. Uma vez que o mal vai me afastando da presença de Deus, eu não encontro força, eu não encontro a graça, eu não encontro essa força interior que vem de Deus para eu combater, para eu vencer a batalha, para eu vencer o mal, a tentação. E foi justamente lá no paraíso que Satanás tentou o homem, tentou Adão, tentou Eva, e eles quiseram ser deuses quando eles pecaram então. Quando eles usaram mal a liberdade, quando aconteceu o pecado, houve a ruptura. Houve aquilo que era a harmonia entre eles e a natureza, a criação, e principalmente entre eles e Deus, e consigo mesmo, ali foi ferido, foi machucado. A doutrina e os santos padres vão dizer, ali a alma, o homem perdeu essa força de estar na presença de Deus. O homem ficou ferido por causa do pecado, por isso que Deus precisa nos atrair sempre. O profeta Oséias capítulo 2 vai nos falar que eu te atrairei, trarei ao teu deserto e falarei até o coração. Quaresma é isso, Deus quer falar no coração de cada um de nós. Deus quer chamar e Ele não se cansa de chamar. João 15:16, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Então Deus que não para de chamar, Deus que sempre toma iniciativa. Toda a história da salvação, nós vamos perceber isso. Se você lê o Evangelho, se você lê as Escrituras, se você lê a Sagrada Tradição, o Catecismo da Igreja Católica, se você estiver atento na doutrina da igreja, sempre Deus tomou a iniciativa, porque agora o homem precisa de Deus. O homem não consegue discernir mais entre o bem e o mal, ficou ferido, ficou difícil para nós, escolhemos o bem. Então nós precisamos da graça de Deus. É por isso que esse tempo é um tempo muito especial. É um tempo, eu particularmente procuro o silêncio, a escuta de Deus, a escuta da palavra. É um tempo forte da oração. Se eu estou rezando o texto, então na quaresma vou rezar o rosário. Eu quero estar mais atento com a palavra, eu quero alimentar ainda mais da palavra de Deus, porque terminou o prazo, está próximo o reino de Deus. Fazei penitência e crede no Evangelho. Foi assim Jesus, ele abre o seu ministério público, a sua vida pública, com estas palavras. Logo a prisão de João, logo depois que João estava preso, Jesus começou o seu ministério, a sua vida pública, pregando a necessidade dessa conversão. O homem tão ferido, quando na plenitude dos tempos, diz a palavra em Efésios, São Paulo Efésios, quando na plenitude dos tempos, Deus envia o seu Filho único, Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo, e se encarna no ventre da Virgem Maria, foi para trazer esta salvação. O homem que estava perdido, não havia mais salvação para a humanidade. Os santos padres, eu gosto muito de meditar e estudar os escritos dos padres da igreja, o tempo da patrística, porque eles nos ensinam muito, a teologia, eles nos ensinam que o homem já merecia o inferno,
Então Deus, mais uma vez, agora Ele vem na história. Ele que está além da história, além do tempo. Deus não está preso no Cronos, Deus não está preso na história, mas Deus veio até a história, e diz a palavra de Deus, o verbo de Deus se fez carne e habitou no meio de nós, Evangelho de São João capítulo 1, ou seja, Deus se encarnou, Deus se fez um homem, em tudo semelhante em nós, menos no pecado, justamente para trazer agora a salvação o homem para o homem, aquilo que era impossível para você e para mim, a salvação, entrar no céu, o homem que havia perdido o paraíso, agora em Jesus Cristo, o Salvador, nós encontramos agora a solução, a porta se abriu. Lembra-se quando na morte de Jesus Cristo, diz o Evangelho que se rasgou o véu de cima a baixo no templo, significando agora, Deus abre, dá livre, Jesus na morte dele, Ele deu livre acesso a cada um de nós ao coração de Deus. Aquilo que era impossível, porque por nossas forças não tem como, e aliás, a igreja cristã, a igreja católica nos ensina isso, não é contra as outras denominações, as seitas, é uma luta do homem buscando a divindade. O cristianismo vem nos ensinar justamente ao contrário, o homem não tem força, então Deus vem em auxílio do homem. Romanos vai nos dizer assim, São Paulo a Romanos, o Espírito vem em auxílio das nossas fraquezas. Então Deus vem ao encontro da humanidade ferida por causa do pecado, a humanidade que ela tornou cega. Eu gosto muito daquela passagem no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, justamente é um dos capítulos que eu coloco no meu primeiro livro, quando a cura do cego de Betsaida. Diz a palavra que Jesus e os apóstolos vieram, eles chegaram até a aldeia de Betsaida, e lá o cego encontrou com Jesus, e diz a palavra que ele foi curado. Nós somos esses cegos, nós somos essas almas doentes, e precisamos reconhecer que estamos com essa doença. O pecador, ele precisa, primeiro, para que o processo da conversão, ela aconteça na minha vida, lembrando que, antes de mais nada, é graça de Deus, mas ela precisa da cooperação do homem. Jesus, ele quis precisar da sua cooperação para a tua salvação. Diz os teólogos, que os exegetas, Deus não quis da participação do homem, quando Ele criou o homem, mas agora Ele, para salvar o homem, Deus quer da tua cooperação e da minha cooperação. Quaresma é isso, esse tempo forte, esse chamado de Deus, Deus que não se cansa de atrair o homem até o seu coração, não porque Deus precisa de nós, mas porque Deus sabe que você e eu, nós precisamos estar na sua presença, senão a nossa alma vai adoecer, a nossa alma vai ficar mais ferida ainda, nós não encontraremos a alegria que tanto é desejo da nossa alma. Foi o próprio Deus que colocou isso no coração, na alma do ser humano, um desejo pelo eterno, um desejo pela alegria, um desejo pela felicidade. Deus criou você para você ser feliz, mas essa felicidade, essa alegria, ela não está fora de Deus, e Deus, sabendo disso, Deus vem então ao encontro de cada um de nós. Antes de mais nada, é uma ação da graça que eu peço para você aplaudir agora. A iniciativa sempre será de Deus. A nossa resposta então agora é reconhecer pecador, é reconhecer as nossas fraquezas, as nossas misérias, diante de um Deus que é misericórdia, um Deus que é bondade, um Deus que veio para salvar o homem, não para perdê-lo, não veio para condená-lo, veio para salvá-lo. Então, diante da misericórdia de Deus, eu reconheço: Senhor, eu sou fraco, eu preciso da tua graça, eu preciso da tua igreja,
dos sacramentos. Eu reconheço que eu sou pecador. Aliás, todos nós, criaturas, somos limitados, somos pecadores, somos necessitados da penitência, da conversão. Todos nós precisamos nos converter diariamente. É uma luta até o último dia da nossa vida, da nossa história. Eu coloco esse testemunho também num dos livros que eu tive a graça de escrever, A Cura dos Corações Doloridos, a vida de São Francisco de Sales, tido na igreja como santo da mansidão. E na sua morte, abrindo a mão dele, estava escrito paciência. Encontraram na escrivaninha dele debaixo lascas que ele arrancava com as unhas. Aquele homem, o temperamento, ele lutava e lutava até o sangue para vencer, para não cair no pecado. É essa nossa luta, meu irmão, minha irmã. Tempo de quaresma é esse tempo em que eu conto com a graça de Deus e eu vou à luta. Eu vou buscando em Deus essa conversão diária. Como eu dizia, vai ser uma luta até o último dia da nossa vida. Primeiro, por causa da concupiscência da carne. Teologia nos chama de concupiscência, a formis peccati. Essa tendência, a inclinação que nós temos para o pecado, por causa do pecado original. Mas também um outro inimigo que São João da Cruz vai falar, que é o mundo. Precisamos lutar contra o mundo para não nos tornarmos cristãos mundanos. E um terceiro inimigo que é o próprio diabo, Satanás, que vem para perder a tua alma. É essa grande luta, tentar você, para que você se separe de Deus e morra na inimizade de Deus e vá para o inferno. Então nós precisamos estar atentos. Mais ainda nesse tempo, então, que a igreja nos oferece. É um tempo de olhar para dentro, não para fora. E eu quero falar justamente sobre isso que a igreja nos ensina. Quando ela diz no Catecismo da Igreja Católica, a partir do número 1430, que o apelo de Jesus à conversão e à penitência não visa em primeiro lugar as obras exteriores. Preste bem atenção, o saco e a cinza, os jejuns, as mortificações, mas a conversão do coração, a penitência interior. E a igreja, o catecismo vai nos explicar o que seria essa penitência interior. É uma reorientação radical de toda a vida, um retorno, uma conversão para o Deus de todo o nosso coração, uma ruptura com o pecado, uma aversão ao mal e repugnância às más obras que cometemos. É o que eu dizia no início. Então essa penitência interior, que é essa reorientação, ou seja, a nossa vida ficou desorientada. Conversão é isso, eu preciso agora me orientar em Deus. Se a minha vida está caminhando para um lado, conversão é isso, é metanoia, é conversão da mentalidade, do interior, do profundo, onde eu preciso, a partir da graça de Deus, sob a luz do Evangelho e a ação do Espírito Santo, onde eu preciso ir mudando. O que eu preciso melhorar nesse tempo? Primeiro, no tempo da quaresma, mas no tempo em que Deus está nos permitindo, que Deus está nos dando como presente para a minha conversão, para eu chegar um dia à vida eterna, para eu conquistar a vida eterna. O cristão não pode perder nunca a visão de vida eterna.
em tudo que foi fazer, que foi realizar, nós não podemos perder a esperança que é a vida eterna, que é o nosso chamado, onde Deus nos atrai, onde Deus espera que todos nós um dia cheguemos até lá, e por isso Ele nos dá esse remédio, por isso que o Senhor está nos dando esse tempo, de nos reorientar. Se você está desorientado por causa do pecado, se você está por um caminho, e esse caminho está te levando à perdição, não está te levando até a vida eterna, você precisa então mudar, você precisa converter, você precisa deixar que o Espírito Santo, que não para de trabalhar em nós, em favor da nossa santificação. Diz a palavra de Deus, que São Lucas 4, Jesus foi impelido, foi cheio do Espírito Santo até o deserto. É esse Espírito Santo que quer trabalhar suavemente, inspirando-nos as obras do Espírito, as obras que levam-nos ao céu, a buscar o reino de Deus, a deixar que a minha vida vai se transformando aos poucos e gradativamente na imagem que eu sou chamado, a imagem e semelhança de Deus, o Cristo, o homem perfeito, vai formando em mim. Esse é o tempo em que o Ricardo precisa ir morrendo aos poucos, como João Batista disse, importa que ele cresça e eu diminua. Que o São Paulo vai falar o pensar e o sentir de nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente isso. E continua o catecismo da Igreja Católica. Então essa ruptura com o pecado. O que você faz hoje que está desagradando a Deus, você precisa romper. Não dá para brincar, não dá para deixar para o dia de amanhã. Aliás, você não sabe se você vai ter o amanhã. Precisamos, pela intercessão de São Expedito, que ele disse, hoje, não amanhã, hoje eu vou me converter, hoje eu deixo a vida velha, o dia é hoje, é agora que eu preciso, a graça está trabalhando em mim agora, ela está em favor da minha vida nesse momento. E Deus ilumina a nossa mente quando nós entramos numa vida de oração. Quaresma é oração. Quando eu tenho essa vida íntima com nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Espírito Santo vai nos iluminando e mostrando, sem nos acusar, em que área da minha vida eu preciso ser mais de Deus. Qual situação que eu preciso romper? Lembre-se que se romper com o pecado, é com toda a situação de pecado. Aquilo que você sabe que é um perigo para a tua vida. Um santo da igreja doutor, tratadista imoral, que é o Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que, e ele gostava de pregar, e ele dizia que Satanás odeia esse tipo de pregação, quando o pregador fala para fugir das ocasiões do pecado. Então você precisa romper, é a internet que está levando a você pecar, meu irmão e minha irmã, corta. Jesus disse, é preferível que corte, você entra no céu, sem um das mãos, dos pés, do que ir inteiro para os quintos dos infernos. Então hoje o que você precisa romper, é a televisão que está te fazendo mal, aquele programa, tenha coragem de romper. De repente é uma amizade que não está sendo um instrumento de Deus para a tua vida, ela não está te levando para uma vida santa, ela não está te levando a ser de Deus, ela não está te levando a romper com o pecado, muito pelo contrário, está te levando para o mal, para afastar do Senhor. Então você é preferível romper com essa amizade. E isso não é falta de misericórdia, é ser misericórdia, é levar as pessoas também à verdade, a mudar de vida, a introduzi-la, como dizia esse mistério,
O significado da festa de hoje, de reunir as pessoas ao coração de Deus, o pastor que quer trazer ao coração de Deus, dele, porque ali há a cura, ali há a segurança, ali há a transformação. Uma vez que algo está fazendo mal para a minha vida e é nocivo, e corre o risco de eu perder a minha alma, eu preciso cortar. Eu não posso brincar. Isso vai exigir de nós. Tempo da quaresma é deserto, é tempo do encontro com Jesus, mas é tempo de luta. É tempo da intimidade com Deus, mas é tempo de batalha. É tempo do amor, de experimentar a misericórdia de Deus, mas é tempo da ascese, de subir, de deixar se desprender das coisas que é pecado, dos bens materiais, dos apegos, aquilo que está me afastando de Deus. O catecismo continua nos falando, ao mesmo tempo, é o desejo e a resolução de mudar de vida com a esperança da misericórdia divina e a confiança na ajuda de sua graça. A graça não vai nos faltar. Se você não está em pecado mortal, a graça santificante está em você. Por isso que é importante. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente. Mas a luta contra o pecado para não perder a graça, ela está aqui em nós. Sem ela não tem como ser santo. Não tem como vencer o pecado, a tentação, a concupiscência. Não tem como vencer o mundo. Não tem como deixar de ser mundano. Não tem como deixar de ofender nosso Deus. É a graça que está em nós, que trabalha, que está no nosso coração, nos dando toda a força necessária para, primeiro, eu desejar essa vida eterna, a vida em Deus. O catecismo fala assim: o coração do homem apresenta-se pesado e endurecido. É preciso que Deus dê ao homem um coração novo. A conversão é, antes de tudo, uma obra da graça de Deus, que reconduz nossos corações a Ele. O catecismo cita o livro de Lamentações 5:21, converte-nos a Ti, Senhor, e nos converteremos. Ou seja, antes de tudo, acima de tudo, é a obra da graça de Deus, mas eu me converterei, ou seja, a minha cooperação. A palavra é muito clara aqui. Você precisa cooperar nessa luta, nessa batalha que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo. O tempo agora, estou dizendo, esse tempo da nossa vida, que Deus nos dá, para cada dia sendo mais dele. Eu experimento a graça, eu experimento o amor, eu experimento a misericórdia, então eu posso dar uma resposta a Deus de amor. A parábola do filho pródigo foi a graça que já foi trabalhando nele, ele veio ao caminho já arrependido, e como ele ia conversar com o pai: pai, eu pequei contra vós, e mesmo antes do filho chegar, diz que o pai da parábola foi e abraçou e cobriu de beijo. Deus é assim conosco. Ele só está esperando um movimento da sua parte, você corresponder com o próprio amor dele, um amor que não se cansa, um amor que é infinito, é incondicional. Ele não vai esperar você tornar um homem bom, uma mulher boa, um homem santo, uma mulher santa para te amar, não, ele já te ama, e é a partir desse amor que eu consigo então dar passos nesse caminho, nessa filiação, de viver como filho de Deus, de não viver mais como escravo, porque aqueles que estão no pecado, diz São Paulo, torna-se escravo do pecado. Então, a partir do momento que a misericórdia de Deus, ela está em mim, eu posso então viver como um filho de Deus. E como é bom viver como filho, como é bom viver na segurança em Deus. Mesmo em tempos de sofrimento, a minha alma, ela precisa estar alegre. Mesmo enfrentando as duras penas do dia a dia, as dificuldades,
o sofrimento, as adversidades, a carregar a minha cruz, ela produz uma alegria no meu coração, porque há a certeza de que Deus está comigo, eu não estou sozinho. E a misericórdia, ela vai estar comigo até o último dia da minha vida. Até a hora que minha alma desprender do meu corpo e acontecer o julgamento, ali ainda a misericórdia. Lembra do bom ladrão? A tradição fala de Dimas, que crucificado ao lado de Jesus, ele se arrepende, e Jesus prometeu: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Essa é a misericórdia de Deus. Somente que eu não sei a hora que eu vou morrer, eu preciso estar preparado sempre. Quaresma é esse sino de Deus da igreja. Olha, é tempo de conversão, é tempo de se preparar para o grande encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Cada dia, pelos sinais dos tempos, está cada vez mais próxima essa vinda de Jesus. Agora, se Jesus não voltar, você pode ir a Ele, você pode morrer a qualquer momento, e o encontro aconteceu, a vinda de Jesus aconteceu. É ali a justiça que vai reinar, que vai imperar. É o que eu fiz da minha vida, e o que eu fiz da minha vida nesse tempo, nesse todo tempo de quaresma, todo o tempo da nossa vida precisa ser um tempo de quaresma, um tempo de trabalhar, um tempo de me aperfeiçoar, de buscar a perfeição, ser de perfeito como o vosso Pai é perfeito, de buscar a santidade de vida, de romper com o pecado, de buscar a santidade em todas as situações que Deus permite na minha vida, para o grande encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem que provocar em nós alegria e não medo. Quaresma, a igreja tem falado, não é um tempo de tristeza, não, é um tempo de olhar para dentro de mim, é um tempo de recolhimento. A vida cristã, ela precisa ser uma vida autêntica, meu irmão. Não podemos viver de qualquer maneira, precisa haver um respeito pelos mandamentos. Eu trouxe aqui uma das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, e ela disse assim, preste bem atenção: Satanás quer destruir tudo o que eu e meu filho Jesus estamos construindo. De maneira especial, ele deseja destruir as suas almas. Coloca aí, a minha alma. Ele quer destruir a minha alma. Ele deseja guiá-los o mais longe possível da vida cristã. Conversão é isso, hein? Volta para a vida em Deus, volta para a vida cristã, volta para a igreja, volta para a cátedra de Pedro, volta para a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja católica. E vocês podem aplaudir a igreja de Jesus Cristo na festa que nós estamos vivendo hoje. Volta para a igreja, volta para o sacramento. Você que não tem mais vida sacramental, meu irmão, é tempo de voltar ao sacramento da igreja. Não perca mais tempo, não coloque a tua alma em risco. É o demônio que tem afastado os católicos da vida sacramental. No grande perigo da ideologia do relativismo que adentrou na igreja, Bento XVI, o Papa Emérito, dizia de um relativismo moral, de pessoas cristãs batizadas, dizendo que a verdade não é bem assim, não é absoluta, não é perene, ela mudou. Não, eu vivo a verdade do meu jeito. Não, meu irmão, não tem outro modo de viver a verdade a não ser a verdade, que é Jesus Cristo e que a doutrina nos ensina. Eu vou confessar em casa. Vai confessar em casa, você vai parar confessando no inferno um dia. Cuidado, não é bem assim. Eu costumo dizer assim, olha, eu não quero ir, mas muita gente, quando entrar no inferno, vai ter uma porta escrito bem grande assim, neon, não é bem assim. Aí vai lembrar dessa frase. Volta para a igreja, para a doutrina, para a sã doutrina. É a doutrina da salvação. É essa doutrina que vai nos levar à vida eterna. Porque essa doutrina é o Cristo. Foi o Cristo que deixou a nós e confiou ao magistério da igreja, confiou à sua igreja.
Continuando, ele deseja levar o mais longe possível da vida cristã, bem como dos mandamentos, aos quais a igreja está chamando vocês a vivê-los. Satanás quer destruir tudo que é sagrado em vocês e ao seu redor. E aqui eu coloco uma das outras, uma aparição de Fátima, e a irmã Lúcia tem falado isso, que a batalha final será de Satanás com Deus contra o matrimônio e a família. É isso que ele está querendo fazer, destruir o que é mais sagrado em vocês e ao redor de vocês. De nós, se eu me incluo aqui, ele quer acabar com a minha alma. Ele quer me seduzir para eu ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Aliás, tempo da quaresma é a luta interior de não querer mais ofender a Deus. Ele já está sendo ofendido demais. Lembre que você é católico. Aí você precisa viver o que Pedro está falando, o que a igreja está te ensinando, o que a doutrina há 2000 anos vem nos ensinando. É tempo de olhar para a minha vida, como eu estou vivendo o meu cristianismo, como eu estou vivendo o meu chamado, a minha vocação. Todos os batizados é consagrado, no batismo somos consagrados. Como eu estou vivendo a minha consagração, a minha separação de Deus. Deus que me separou, foi Deus que me quis, foi Deus que me atraiu, foi Deus que me amou por primeiro, diz Jeremias no capítulo 31. E amor com amor eterno. O que eu estou fazendo da vida cristã? Você não pode ser aquele católico que vai à missa simplesmente, ou vai lá no domingo para cumprir preceito, mas não comunga porque não confessou porque não pode confessar. Você precisa arrumar a tua vida enquanto é tempo. A doutrina ela não vai se adequar ao teu modo de viver, às nossas escolhas pagãs, mundanas. Sou eu que preciso me adequar à doutrina da igreja. Está falando de casamento santo, então eu preciso lutar por um casamento santo. Eu preciso casamento, matrimônio entre um homem e uma mulher, dentro dos desígnios de Deus, e não aos moldes, e não à forma do mundo, como São Paulo vai falar em Romanos capítulo 2. Não tomeis a forma, não conformeis com esse mundo. Não tome a forma desse mundo. Não queira ter uma família aos moldes das novelas. Eu coloco no meu segundo livro, de um dos capítulos, a cura dos relacionamentos familiares. Não tome a forma do mundo e não deixe a tua família tomar a forma das famílias que as novelas têm apresentado, meu irmão, minha irmã. É o demônio que tem feito isso. Nossa Senhora foi muito claro, a exortação, a aparição, a profecia de Maria, de Nossa Senhora. Ele quer destruir, sim. E se eu não estiver atento, e se eu não tiver uma vida em Deus, e se eu não estiver obediente, reunido na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, debaixo do senhorio de Jesus, do pastoreio de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou me perder. Lembra que a minha alma está doente? Se eu não tomar o remédio, se eu não me confessar, se eu não buscar a Eucaristia, se eu não buscar a palavra de Deus, como eu vou caminhar? Como eu vou viver os mandamentos da lei de Deus? Como que eu vou conseguir viver nesse amor a Deus sobre todas as coisas? Nossa Senhora, ela continua dizendo assim, numa outra aparição: apressem sua conversão. Preste bem atenção. Apressem sua conversão. Não esperem o sinal que foi anunciado para aqueles que não acreditam. Será tarde demais. Vocês que acreditam, convertam-se e aprofundem a sua conversão. Aqui Nossa Senhora está falando primeiro às pessoas que precisam urgentemente deixar os grandes pecados. E aqui são chamados pecados mortais. É preciso deixar a prostituição, é preciso deixar o homossexualismo, deixar o roubo, a corrupção, as falsas doutrinas, que é uma idolatria.
É preciso deixar todo o pecado que leva à morte, porque vai ser tarde demais, não vai dar tempo de conversão. Nossa Senhora está dizendo, como a mãe que é misericordiosa, a mãe que vem se apresentando ao longo da história, assim como o grande teólogo, mariólogo René de Laurentin dizia, que da mesma forma que Jesus, Deus, veio ao mundo pelas mãos de Maria, Ele está voltando também das mãos de Maria. É só você ver as aparições, as profecias de Fátima, de Lourdes, de Salete, de Akita, de Guadalupe. Essa mãe que está gritando para nós, ela está pedindo e ela está dizendo ao mesmo tempo: olha, eu estou com vocês, eu quero a vossa salvação, eu não quero perder nenhum dos meus filhos. Nós temos uma mãe, que igreja maravilhosa, nós temos uma mãe que caminha conosco e que está nos ensinando a viver como filho de Deus, na obediência aos mandamentos. E aí, ela fala em segundo momento, então, as pessoas que estão no caminho da conversão, ou seja, busca santidade. Se você já está nesse tempo de conversão, agora é tempo de buscar a santidade de vida. Não dá para deixar só o pecado, agora nós precisamos dar um passo a mais. É isso que Nossa Senhora está nos ensinando. Isso é amor, isso é colocar em prática o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, é ter um coração generoso, não se contentar com as práticas e fazer as coisas porque tem que fazer pela lei. Não, precisa amar nosso Senhor Jesus Cristo. Essa penitência é por amor que eu te ofereço, Senhor. A minha conversão eu te ofereço como prova do meu amor. Eu acordar mais cedo para ir orar, para estar na Tua presença, Senhor, é um ato de amor. Eu não estou com vontade de acordar hoje cedo, mas eu acordo. Quantas vezes eu acordo todo dia 5h30 para ir na missa das 6. Eu acordo, ai Senhor, eu quero ficar na cama, mas eu vou, Senhor, como um ato de amor. Eu estou oferecendo como um ato de amor, Jesus. Eu queria ficar na cama, a minha carne quer ficar na cama, o meu corpo quer ficar descansando, Senhor, mas eu preciso ser um pouco generoso. Eu preciso te amar, eu quero te amar, e não medo do inferno, porque eu tenho medo de ofender o teu coração. Não é medo do inferno, do castigo, não, nós precisamos ter medo de ofender a Deus, de perder a vida eterna. É diferente, totalmente diferente. Eu perdoo aquela pessoa por amor a Jesus Cristo. Tempo de quaresma é tempo de reconciliar. Você precisa buscar aquelas pessoas que têm algo contra você. Esses dias o Senhor falava no Evangelho para mim: olha, se souberes, quando estiver ofertando a tua oferta no altar, se lembrares que tem alguém contra você, deixa a oferta e vai atrás. Não é você contra alguém, se lembrares que alguém tem algo contra você, mesmo sem a tua culpa. Ah, meu Deus, aí é difícil, hein? Quaresma é esse tempo de sacrifício. Ofereça como sacrifício. Vai buscar aquela pessoa. Olha, Senhor, meu ato de sacrifício, de amor, de conversão. O Fabinho, ele que me ofendeu, mas eu vou até ele. Quando você consegue dar esse passo, gente, a alegria do teu coração é maior do que da pessoa. É esse tempo que Nossa Senhora está falando. Coloca Deus em primeiro lugar. É preciso lutar para deixar de ser mundano e progredir no amor a Deus. Católicos, cristãos batizados, não queira ser igual ao mundo. Não inveje o mundo com as concupiscências. Não inveje os bens materiais, a vida de gente famosa, gente que parece que está vivendo tudo muito bem. Não queira viver, não queira ter aquela vida. Queira agradar nosso Senhor Jesus Cristo. Não seja um católico que assiste novela como o mundo assiste.
e depois coloca em prática aquelas coisas diabólicas que tem passado. Não queira viver como o mundo vive. É isso que Nossa Senhora está dizendo. E Jesus deixou bem claro antes de partir ao Pai: eles não são do mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Diga assim: eu não sou do mundo. Portanto, meu irmão, não seja um mundano. Ricardo, não seja um mundano. Não queira fazer as coisas que o mundo faz. O mundo pulou carnaval, eu vou pular carnaval também? O mundo está indo para o inferno, eu vou querer ir para o inferno? Vamos ser um pouquinho inteligentes. É isso que a Virgem Maria está dizendo. Precisamos ser cristãos autênticos. O cristão da renúncia. Aliás, Jesus disse: se queres me seguir, renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ele não disse que é para segui-lo sem renúncia e sem a cruz. A santidade consiste na prática constante e generosa do amor. São esses atos de amor que todos os dias eu oferecendo a nosso Senhor Jesus Cristo. Tal pessoa me ofendeu, eu perdoo por amor a ti, Jesus. Eu não estou com vontade de rezar hoje, mas eu vou rezar, Senhor. Ai, os meus sentimentos, ai, não estou com desejo de ir para a missa, mas eu vou. Eu te ofereço como esse ato de entrega de amor, Jesus. Todo sacrifício precisa ser a partir então dessa penitência interior. O exterior simplesmente é para mostrar aquilo que o nosso coração já está vivendo. É matar esse homem velho que está dentro de cada um de nós. É a penitência, é o sacrifício, é tempo de recolhimento. Guarde tempo do dia para estar com Deus em oração. É tempo de você parar com barulho, com as agitações. É um tempo diferente que você precisa silenciar. É vida interior. Para de alimentar a sua vida exterior, é a vida do coração. É uma vida de oração que Deus está pedindo a nós, porque nós precisamos. Não é Deus que precisa da nossa oração. Não é Deus que precisa de nós. Volte para Deus, diz o profeta Jeremias. Volta. Sim, primeiro é a ação da graça: Senhor, me converte, eu me converterei, mas faça a tua parte, volte hoje, deseje de todo o teu coração, de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, a partir do amor de Deus. Nossa Senhora nos ensina também então, toda a alma que está nesse processo da conversão e dessa busca de santidade, precisa existir dentro do nosso coração um desejo por salvar as almas. Uma vez que eu estou buscando a salvação da minha alma, a minha vida precisa ser testemunho também para a vida do outro. É isso que a Canção Nova está tentando, está lutando para fazer e dar a vida. Evangelizar. Quaresma é esse tempo de levar as almas para nosso Senhor Jesus Cristo, porque as almas não podem se perder. Eu não posso me perder, e você pode dizer para você mesmo: eu não posso me perder. Diga mais forte, eu convido a você a ficar em pé. E diga assim: Senhor Jesus, a partir da experiência com teu amor e a tua misericórdia, eu quero cooperar com a tua graça. Converte-me, Senhor,
e eu me converterei. Derrama sobre a minha vida o teu Espírito Santo, Senhor, para me santificar. Eu quero caminhar na tua presença. Eu quero buscar a minha santidade. Eu quero buscar a minha santidade. Santifica-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. Transforma o meu interior. Transforma o meu interior. Alimenta minha alma Alimenta minha alma com a tua palavra, com a tua palavra, com a Eucaristia, com a Eucaristia, com os sacramentos. com o sacramento. Alimenta a minha vida, Senhor. Alimenta a minha vida, Pois Senhor. a partir de hoje, Pois a partir de hoje eu me decido eu me decido por uma vida cristã autêntica. por uma vida cristã autêntica. Eu não quero mais ofender o teu coração, Eu não quero mais ofender o teu coração. mas eu quero cooperar Mas eu quero cooperar com a tua graça, Senhor. com a tua graça, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.